Lá, quando você estava lá no campo missionário, o que você diria assim que foi o maior aprendizado que Deus assim ensinou você? Assim, nossa, muitas coisas me ensinou, mas isso aqui foi algo que Deus trabalhou profundamente na minha vida quando eu estava lá. Dependência de Deus. Essa aviação missionária que a gente está falando, Janaína, então a gente ficava nessa aldeia a 1h45 de voo. Esse avião pequeno, né? Avião de asas de socorro, um monomotor, a gente ficava 1h45 de voo. Para a gente chegar e sair da aldeia, ou seja, para o avião ir e levar nosso rancho, era mais ou menos, na época, R$ 3.000. Uau. Agora, sabe quanto a gente tinha? R$ 250. Nossa. Isso naquela época. Então, era assim, era nada. E como que aquele avião ia lá pegar e levar as coisas pra gente? Como que Deus usava a igreja dele para suprir, pra gente viver no meio daquele povo? Tá entendendo? Então, uma vez, meu esposo falou assim, amor, eu tô com uma dor no estômago. Assim, do nada. E ele nunca fica doente. Aí eu já fiquei antenada. No meio do nada, né? Porque a gente estava isolado. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, deita aí. Aí eu fui já pensando que poderia ser alguma coisa. Não vi nada demais. Isso era 7 horas da manhã. Quando foi dando meio-dia, eu falei assim, se você fizer temperatura, eu vou chamar o avião. Mas chamar o avião como? A gente não tinha dinheiro. Nosso sustento era muito baixo. Então precisava depender de Deus o tempo todo. E aí ele fez temperatura. Eu falei, isso é apendicite. Tem que sair daqui. Senão ele vai morrer. É apendicite. E aí eu comecei a chamar Boa Vista. Porque a gente tinha rádio amador. Asas Boa Vista, Asas Boa Vista. Ninguém respondia. Porque nessa hora a propagação é muito ruim. Mas tinha um missionário que tinha um telefone naquela época, há 20 anos atrás, que é aquele satélite que funciona via satélite. Tipo um celular naquela época, um tijolão enorme, né? Ele ouviu, ele conseguiu ligar para o piloto estava no centro de Boa Vista e falou assim, olha, você não vai nem assim conseguir entender como, mas o avião está abastecido. Eu vou sair agora para pegar o Sérgio. Aí ele saiu, foi na aldeia, pegou a gente, voltou depois do pôr do sol, a gente pousou, 7 horas da noite, meu esposo já estava com o apêndice lá supurado e já tinha tirado tudo, já estava na cirurgia. Uau! Eu entendo, assim, na minha vida, né, nesses 4 anos, que a palavra-chave era dependência do Senhor, mas era dependência em absolutamente tudo. Não só na questão financeira, mas nessa também, porque tinha dia que não tinha nada e você precisava depender do Senhor, porque era Ele. Porque como que alguém ia se lembrar de mandar uma oferta pra gente? Porque naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp, falar necessidade, não. Você falava pro Senhor. Então, assim, eu aprendi muito na vida de dependência de Deus, sabe? Naquele tempo, de ver o Senhor suprindo. Para você ter uma ideia, até coisas assim extras, tipo mimo. Você acredita que quando eu fiquei grávida, estava na aldeia, eu desejei comer um biscoitinho piraquê que tem no Rio de Janeiro? Olha! Agora, seria muito fácil se eu estivesse no Rio de Janeiro, porque piraquê lá é direto, né? Mas você acredita que sem saber que eu estava grávida, minha mãe mandou uma caixa junto com muitas coisas? Ela mandou um biscoitinho piraquê? Nossa! Você acredita? Uau! E chegou depois? Era assim, coisas de ver mesmo a graça de Deus, a bondade de Deus, nos protegendo ali, né? E nos dando o privilégio. Teve um dia, que aquele dia foi assim marcante na minha vida. Nós estávamos sentados na pista de voo, onde o aviãozinho passava, né? Estávamos com o Braz, que era o chefe da aldeia, um dos chefes, e uma outra pessoa conversando no meio, aquele céu estrelado maravilhoso, e de repente chegou um índio da Venezuela, completamente nu, com aquelas flechas enormes assim, e eu olhei aquela situação e eu falei assim, gente, quantas pessoas dariam milhões
para estar aqui e vendo o que eu estou vendo e ouvindo o que eu estou ouvindo na língua. Gente, que privilégio que eu tinha de estar vivendo aquele momento, de ter sido, de Deus ter me levado ali para conhecer aquelas pessoas, amar aquelas pessoas, né? Então foi muito impactante meu tempo de aldeia.